Nós estamos iniciando, nesta tarde da primavera brasileira, quente, 37 graus, a 29ª sessão ordinária de vereadores, desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Eu quero saudar todos os vereadores presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, também os servidores públicos aqui da Câmara Municipal, que ao longo de toda a semana trabalharam para que esta sessão pudesse ser realizada. Assim como, ao contrário do que muitos pensam, o vereador não vem na Câmara para trabalhar só terça-feira, ou seja, 4 dias por semana. A terça-feira é o fechamento de tudo aquilo que o vereador produziu ao longo da semana. O vereador começa a trabalhar hoje, terça-feira, depois das 5 horas da tarde, quando encerrarmos esta sessão. Vai trabalhar ao longo de toda a semana, inclusive no final de semana, porque ele é um funcionário do povo, então ele deve estar sempre alerta e vigilante a tudo que acontece, com os seus celulares sempre ligados para atender a população. E na terça-feira é o fechamento daquilo que o vereador produziu ao longo de toda a semana. Então o vereador trabalha a semana inteira e na terça-feira nós votamos aqueles requerimentos, aquelas indicações que o vereador produziu ao longo de toda a semana. Os projetos de lei que os vereadores produziram ao longo da semana. E os servidores da casa também trabalham exaustivamente ao longo de toda a semana para que na terça-feira, às 3 horas da tarde, a pauta possa estar pronta, digitada, tudo assinado, pareceres assinados. Então é um trabalho exaustivo de todos os servidores e de todos os vereadores. Vereador, a terça-feira, eu repito, é o fechamento de toda uma semana de trabalho. Nós ainda estamos sem a presença do público devido à pandemia do coronavírus. Nós temos uma portaria que regula esta questão. Então nós não estamos tendo a presença de público, mas nós disponibilizamos a internet como uma das ferramentas principais, não é? Me desculpe, eu esqueci dessa ferramenta importantíssima da pandemia. É o nervoso. Mas daqui a pouco vocês ficarão sabendo do nervoso, né? Porque é o nervosismo hoje. Agora sim, quem tirou foto tirou, quem não tirou não dá mais, porque agora estou de máscara, não é? Então nós estamos aqui sem a presença do público, justamente para a proteção da comunidade, dos servidores, dos vereadores e da própria população, que costumeiramente participa às terças-feiras da sessão de Câmara. Eu quero convidar o vereador Carlos Aparecido de Oliveira, neste momento, para que possa fazer a leitura da palavra do dia para iluminar os nossos trabalhos, independentemente da denominação religiosa de cada um. Leitura do livro de Mateus, conclusão do discurso. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Obrigado, vereador Carlos Aparecido de Oliveira, pela leitura da palavra de vida, que certamente iluminará os nossos trabalhos no dia de hoje.
Convido agora o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Ausente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Eu vou colocar em votação agora as atas referentes à 28ª sessão ordinária de vereadores de 29 de setembro de 2020. As atas estão em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. As referidas atas foram aprovadas por todos os vereadores. Primeiro secretário, antes da leitura das matérias que darão entrada no dia de hoje nesta Casa de Leis, nós teremos o momento da entrega de moção de congratulações para um funcionário da nossa casa. Funcionário da nossa casa que passou num concurso em outra cidade, aliás, na cidade de origem dele, não é? Belo Horizonte? Uberlândia, não é? Nas Minas Gerais. E por esse motivo estará se desligando da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, onde prestou relevantes serviços a esta Casa de Leis, não é? Então, nada mais justo do que homenagear este nosso cidadão com uma moção de congratulações, a de número 147/2020. Eduardo Risdorfer Kist Lima. Eduardo, este aqui é um reconhecimento muito singelo da Câmara Municipal, mas, apesar de singelo, faz parte representa uma das maiores honrarias da Câmara Municipal. Então, com esta moção de congratulações, assinada por todos estes vereadores, por todos os vereadores desta Casa de Leis, e apresentada pelo vereador Rafael Cossian, que assinamos junto com ele, né? Juntos com ele, nós queremos dizer a você o nosso muito obrigado e o nosso até breve, porque esta casa estará aberta para você sempre que quiser nos visitar, sempre que vier a São José do Rio Pardo, lá de Uberlândia, passe aqui pela Câmara Municipal, que eu tenho absoluta certeza que você fez grandes amigos, tanto na cidade de São José do Rio Pardo, como principalmente entre os vereadores e entre os servidores desta casa. A Câmara Municipal de São José do Rio Pardo concede moção de congratulações, a de número 147/2020, a Eduardo Risdorfer Kist Lima, pelos relevantes serviços prestados no cargo de secretário legislativo da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, no período de fevereiro a outubro de 2020. Nesta oportunidade, desejamos sucesso em sua carreira profissional, que terá continuidade junto à Prefeitura Municipal da cidade de Uberlândia. São José do Rio Pardo, 6 de outubro de 2020. Quem sugeriu a moção foi o vereador Rafael Cossian, e ela é assinada pelos demais vereadores desta Casa de Leis, inclusive aqui pelo presidente. Então, eu gostaria de agradecê-lo em nome de todos os servidores, vereadores e da população, porque você, como funcionário público da Câmara Municipal, prestou também serviço à comunidade riopardense.
Obrigado pelas fotos, viu? Gisele é a nossa assessora parlamentar. Trouxe até meu advogado hoje, que a coisa vai ser feia. Certo? Vamos dar continuidade? Vereador Rafael Castro Cossian tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Lúcia, e a vereadora Lúcia presente aqui de novo, um prazer, servidores aqui da casa, público presente, né, alguns presentes e o público que nos acompanha pela internet. Primeiro só dar um abraço carinhoso no Eduardo e dizer da nossa gratidão pelo tempo que você ficou aqui conosco, desejar muito sucesso nessa sua caminhada. Eu tenho certeza que vai ser muito vitoriosa pela pessoa que você é, especial, estudioso, dedicado, né? Então, muito sucesso aí, viu, Du? E agora, senhor presidente, queria fazer uso da palavra rapidamente para dizer, eu comentei acho que há umas 2 ou 3 semanas atrás, que com muita alegria a nossa Câmara Municipal estava de certa forma fechando um pequeno ciclo, um ciclo muito importante da nossa Câmara Cidadã, né, que foi um trabalho desenvolvido ao longo do último ano e do comecinho desse ano, que infelizmente por causa da pandemia teve que ser suspenso, então a gente não pôde estar presente em mais escolas, né, conversando com mais alunos, e o fechamento desse pequeno ciclo ele é coroado com a construção de uma cartilha feita pela Câmara Municipal, né, mas coordenado tanto o programa quanto a cartilha em si pela Gisele, né, que eu acho que brilhantemente conduziu esse trabalho e que eu acho que seguiu e honrou muito bem os passos do nosso querido professor Fernando Torres, que foi vereador nessa casa, foi presidente dessa casa e foi quem conduziu durante muito tempo esse trabalho com a Câmara Mirim, com a Câmara Jovem, né? E a Gi colocou toda a energia, né, toda a sua qualificação, né, toda a sua competência para conduzir esse trabalho. Então, nós achamos interessante, a partir de uma sugestão do presidente, de fazer essa homenagem para a Gi também, através de uma moção de congratulações, né, e para coroar esse trabalho da Câmara Cidadã e em especial da cartilha que está sendo lançada, né, que as escolas vão receber, isso vai chegar na mão dos nossos alunos e eu acho que é uma excelente oportunidade para que a comunidade riopardense conheça ainda mais o que o Poder Legislativo faz, né. E aí, para encerrar, senhor presidente, muito embora a gente está direcionando essa homenagem para a Gi, mas dizer que vários vereadores participaram, tiveram conosco nas escolas, conversando com os alunos, mas tivemos todo o apoio da presidência, dos servidores da casa, que sempre ajudaram, do Caco, diretor legislativo, né? Então, fazer esse agradecimento de forma geral, mas em nome da Gisele, que foi quem coordenou todo esse processo. Então é isso, fica aí a nossa homenagem. Muito obrigado pelas palavras, vereador Rafael Cossian, a quem eu determinei que fizesse essa explanação a respeito do projeto Câmara Cidadã, bem como desta cartilha que oportunamente será oficialmente lançada, não é? Para que depois possa chegar às mãos dos vereadores e também da nossa comunidade. Foi momento de pandemia, aliás, nós ainda estamos atravessando a pandemia, que os números possam cair, né, cada dia mais aceleradamente, não é? Para que nós possamos, em pouco tempo, voltar à normalidade, mesmo antes da vacina chegar até nós, né? Então eu gostaria também de cumprimentar a Gisele, né, a nossa assessora parlamentar, porque mesmo com a pandemia e através desta cartilha, nós não ficamos sem sermos representados
junto às escolas através do programa Câmara Cidadã. Esta cartilha será a extensão da fala de cada vereador. Esta cartilha será a extensão da fala do presidente. Esta cartilha será a extensão da fala dos professores que no ano passado nos acolheram de braços abertos em todas as escolas em que nós pedimos para apresentar o projeto Câmara Cidadã. E para surpresa nossa, vários questionamentos dos alunos, não é? Perguntando o que é uma Câmara, perguntando qual é o processo legislativo, o que é um requerimento, uma indicação, como se faz para tapar um buraco, como se faz para trocar uma lâmpada, desde as perguntas mais simples até como se confecciona ou se estrutura um projeto de lei. E isto nos deixa muito animados, porque certamente, sem dúvida nenhuma, os alunos das escolas públicas, estaduais e municipais e os alunos das escolas particulares um dia estarão sentados onde nós estamos. Um dia, quem sabe, estará ocupando a cadeira do Executivo Municipal. Um dia, quem sabe, estará ocupando um posto de juiz de direito ou promotor de justiça no Poder Judiciário. Então, este é o trabalho da Câmara. É de inculcar nas crianças e na juventude a importância da política, inclusive da política partidária, sim. Mas que nós possamos plantar a semente para que, num Brasil que está tão desacreditado da política, nós possamos plantar a semente de que ser um político, ser um vereador, se candidatar, se lançar candidato a vereador, a prefeito, vale a pena sim. Porque política, se nós resumirmos o que significa a palavra política, resumidamente, política significa tornar a vida do cidadão cada vez melhor. Infelizmente, isto não acontece em São José do Rio Pardo, hoje, atualmente. Mas a política, o resumo da palavra política é tornar a vida do cidadão, principalmente dos menos favorecidos pela sociedade, cada vez melhor. É isto que a Câmara Municipal quer plantar, esta semente no coração de crianças e adolescentes. E a Gisele Torres Biaco, através desta cartilha muito bem produzida, cheia e rica de detalhes, conseguiu fazer. Ela conseguiu colocar a voz de cada um de nós nesta cartilha. E eu repito, ela conseguiu colocar a voz de cada professor, de cada cidadão nesta cartilha, e por isso hoje recebe moção de congratulações. Vereador Rafael Cossian, por favor. Vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto. Gisele, por favor, agora a máquina passa para o Douglas. Gostaria de convidar a família para que possa vir à frente aqui da mesa da presidência. Eu gostaria neste momento de convidar também um dos representantes da agência Boa Ideia, que foi a vencedora do processo de licitação para que nós pudéssemos editar esta cartilha, para que nós pudéssemos publicar esta cartilha. Também um trabalho de excelente, extrema qualidade de vocês, trabalho muito bem elaborado, um trabalho muito bem feito, muito bem diagramado pelo Wagner e pela sua equipe. Eu conheço o seu trabalho de há muito tempo e sei e conheço a credibilidade da agência de vocês. Então é por isso que eu o convidei para que nós neste momento também pudéssemos homenagear a Boa Ideia pelo excelente trabalho de diagramação, de estruturação desta cartilha,
que logo, logo estará chegando às mãos do cidadão riopardense. Parabéns pelo trabalho, viu, Wagner? Leve o nosso abraço a todos os demais amigos e companheiros da Boa Ideia. Eu vou aí nessa foto. Vamos ler a moção. Moção de congratulações pela dedicação, riqueza de detalhes e capricho na elaboração da cartilha do programa Câmara Cidadã. Neste ano, e através desta honraria, receba o reconhecimento de todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Assina o presidente da Câmara, Luiz Henrique Artioli Tobias, e os demais vereadores. São José do Rio Pardo, 6 de outubro de 2020. Essa é a capa da nossa cartilha que pedimos para Boa Ideia estilizar para nós, para que o resumo da sua moção oficial esteja impressa nesta capa, que eu tenho absoluta certeza que quando você olhar na parede da sua casa, lhe dará muito orgulho. Parabéns. Obrigado, meu querido. Por guardar sua estrela. Como foi segurar uma semana de ansiedade? Obrigado. O nervosismo e esquecimento da máscara foi por isso, viu? Eu estava ansioso também para que o segredo desta homenagem fosse guardado até pelo menos às 13h10, e conseguimos o feito. Eu convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de Lei número 162 do Poder Executivo Municipal de 30 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2021. Projeto de Lei número 162, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 163 do Poder Executivo Municipal de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre concessão e subvenção social às entidades que especifica nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações posteriores e da outras providências. Projeto de Lei número 163, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia,
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 59, de 24 de março de 2020, que altera o projeto de lei número 59, de 24 de março de 2020. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 159, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 94, de 19 de maio de 2020, que altera o projeto de lei número 94, de 19 de maio de 2020. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 94, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 11, de 26 de agosto de 2020, que altera o projeto de lei número 11, de 26 de agosto de 2020. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 11, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 499 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao prefeito municipal informações sobre agendamento do serviço de limpeza de terreno na rua Pascoal Merli, no bairro Vale do Redentor 1. Requerimento número 499 está deferido. Requerimento número 500 da vereadora Lucilene Libano da Cruz solicita à Saerp informações sobre constantes escassez de águas em diversos bairros da cidade. Requerimento número 500 está deferido. Requerimento número 501 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal cópia de notificação de imóvel para limpeza na rua São Bento, conforme ofício número 507/2020. Requerimento número 501 está deferido. Requerimento número 502 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre plantão de farmácias e drogarias no município. Requerimento número 502 está deferido. Requerimento número 503 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre plantão da farmácia pública. Requerimento número 503 está deferido. Requerimento número 504 dos vereadores Sidney Marim Morgan e Luiz Henrique Artioli Tobias solicita à empresa Tuga informações a respeito de horários de atendimento do transporte coletivo no bairro Domingos de Silos. Requerimento número 504 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento número 504 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 505 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre pregão presencial número 61/2020 para a contratação da empresa especializada ou profissional autônomo para a realização de auditoria independente externa e a ser realizada no departamento jurídico. Requerimento número 505 está deferido. Convido o segundo secretário, o vereador Hamilton Pisoli, para que possa fazer a leitura das indicações.
Indicação número 288 de 2020 do vereador Maurílio Marques. Solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços a retirada de entulho em via que especifica. Indicação número 289 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian. Sugere ao DR a duplicação da rodovia Mococa-Cajuru SP 338. Indicação número 290 de 2020 do vereador Zildo de Oliveira Del Montes. Solicita a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a manutenção de estrada rural que especifica. Indicação número 291 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian. Sugere ao Executivo Municipal a realização de limpeza e desentupimento de bueiro na rua Açoeiro José Cassucci, no bairro Vale do Redentor. Indicação número 292 de 2020 do vereador professor Rafael Cossian. Sugere ao Executivo Municipal a realização de pulverização contra insetos no cruzamento das ruas Geraldo Lofrano e Vitor Félice. Agora vamos fazer a leitura da correspondência recebida. Eu convido, portanto, segundo o secretário, o vereador Hamilton Pisoli, que proceda à referida leitura. Resumo da correspondência recebida 6/10/2020. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos. Número 463 de 2020, de autoria dos vereadores Pedro Ernesto Merlo Jean Tomás, Carlos Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Atiolo Tobias, Maurílio Marques, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan. Números 465, 469, 470, 474, 475, 476, 477, 478, 483, 485, 489 e 492 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Número 387 de 2020, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Resposta da SAERP ao requerimento número 482 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Após a leitura da correspondência recebida, passamos à ordem do dia. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, para que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento de urgência à emenda aditiva número 1 do projeto de lei número 11 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência ao projeto, ou melhor, requerimento de urgência à emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 11 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 11 de 26 de agosto de 2020, que altera o projeto de lei número 11 de 26 de agosto de 2020. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 11 está em discussão. Com a palavra o vereador autor, professor Rafael Cossian. Senhor presidente, só para explicar para os colegas aí, essa emenda nada mais é do que aquilo que nós conversamos na semana passada, que o Fábio teve aqui, né, relatando a dificuldade com relação aos lavadores, né? E essa emenda ela usa a mesma redação da lei atual com relação aos lavadores, colocando uma distância de pelo menos 3 metros da divisa lateral, né, com as casas e tal, e 5 metros da rua. Tá? Então a gente usou a mesma legislação que é hoje, que estaria faltando no projeto que o vereador Pedro trouxe. Tá? Aí a gente contempla o que o Fábio trouxe enquanto preocupação e eu acho que deixa o projeto mais redondinho. Tá? É só aprovação. Continua em discussão a emenda. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados.
A referida emenda foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 11 do Poder Legislativo Municipal de 26 de agosto de 2020, que dispõe sobre o estabelecimento de normas para a construção, instalação e funcionamento de postos revendedores de derivado de petróleo e álcool combustível automotivo no município, revoga a lei número 2675 de 24 de outubro de 2003 e dá outras providências. Projeto de lei número 11 está em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Ernesto Meli Jean Tomás. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha de casa. Hoje acho que é um momento muito importante aqui nessa casa, que a gente vai votar uma lei que ela já tentou entrar aqui nessa casa para ser votada por 2 vezes já, e sofria algumas pressões e ela acabava não progredindo. A lei original, de 24 de outubro de 2003, do então vereador Luiz Carlos Pinto, do PSDB, né, a lei foi colocada em votação, foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito Hernani. Essa lei, que foi criada pelo prefeito Santo Urbano, pelo prefeito Santo Urbano em 2003. Essa lei criada pelo PSDB em 2003, ela visava aqui uma série de regras, a criar uma série de regras para estabelecimento de novos postos de combustível em São José. A principal regra era no artigo 3º, onde estabelecia algumas distâncias. 300 metros de bocas de túneis, trevos, viadutos, rotatórias, asilos, creches, hospitais, escolas públicas ou particulares de qualquer nível, teatros, quartéis, templos religiosos, shopping centers, centros comerciais com mais de 50 lojas, supermercados e hotéis. Então, assim, a 300 metros de um estabelecimento como esse, não poderia criar um posto de combustível em São José. Não sei se tiveram acesso, mas se você pegar um mapa de São José e ir circulando 300 metros, de todos esses estabelecimentos aqui, não tem um pequenino lugar que você consiga estabelecer um posto de combustível em São José. Então, essa lei, na prática, na teoria, ela visava a garantir segurança ao cidadão, mas na prática ela visava garantir a segurança aos proprietários de postos de combustível, a segurança de que nenhum novo posto ia se instalar aqui dentro de São José do Rio Pardo. E dito e feito, passaram-se aí 17 anos da lei, e nesse período de 17 anos, sabe quantos postos de combustível instalou? Nenhum novo posto se instalou em São José. Detalhe, supermercado se instalou próximo de posto. Hotéis se instalaram próximo de postos. Templos religiosos também, mas posto não. Então a regra, ela serviu para um lado, para o outro não. Essa regra, ela trava a economia riopardense. Ela está travando em questão dos postos, porque a lei só está sendo cumprida de um lado, mas se a lei for cumprida à risca, ela trava tudo. Trava posto, trava supermercado, trava hotel, trava templo religioso, trava tudo. E é um exagero. Então a gente consultou aí, acionou a Associação dos Engenheiros, que um braço técnico aí da população riopardense, ela fez um brilhante trabalho aí, reunindo diversos profissionais de diversas áreas, com diversas experiências, entre eles ex-secretários de obras, ex-prefeito, ex-secretários de gestão, secretário de obra atual, de gestão atual. E ali foi discutido tópico por tópico, o que é necessário, o que não é, o que é exagero, o que pode ser removido. E nesses tópicos a gente deu uma boa enxugada na lei, uma boa melhorada na lei, atualizada, e com isso, nesse projeto de lei número 11, a gente viabiliza aí a abertura, para caso queira um investidor, e a gente sabe que tem muitos riopardenses, inclusive, que querem investir no município, gerar um novo posto, gerar emprego e principalmente ampliar a concorrência e com isso nós todos, consumidores, pagar um preço menor de combustível. Então, essa lei visa isso, né? E a Associação dos Engenheiros presenteou aí essa casa e eu tive o prazer de dar entrada nessa lei, que visa alterar a legislação atual. É importante destacar também que é uma demanda popular, porque acho que aqui nessa casa, principalmente nesse mandato de vereador, nós, 13 vereadores aqui,
nos deparamos muito com o abuso dos preços cobrados em São José. E isso vinha até nós. Por quê? A população cobrava do vereador. Poxa, mas o vereador não vai fazer nada. Pô, o combustível aqui de São José está 40 centavos mais caro que grama. Está 50 centavos mais caro que mococa. 40 centavos mais caro que tubi. O vereador não vai fazer nada. Gente, é importante destacar, o vereador não pode ir lá lacrar um posto. O vereador não pode ir lá e falar, ó, você abaixa o posto. Não é assim. Não é esse o nosso papel. O vereador, ele pode, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, permitir o livre comércio, né? Fomentar a iniciativa privada a investir no município, abrir novos postos de combustível. Isso o vereador pode e deve, e é isso que a gente vai fazer aqui. Nós, vereadores, tentamos, pela Câmara, acionar de várias formas, várias alternativas. Convocamos os donos de postos de combustíveis para dialogar. Na ocasião, somente o Júnior, né? Somente o Júnior e o Nassib vieram aí dialogar com a gente, né? Passaram-se o tempo, a gente acionou o PROCON municipal, enviamos ofício ao Ministério Público notificando, o Morgan e o Mafep levaram o caso em mãos ao PROCON estadual e, gente, nada mudou. Então, assim, aí depois de estudar um pouco mais, a gente se deparou com essa lei que travava os investimentos em postos de combustível e, através, graças a Deus, auxílio aí da Associação dos Engenheiros, nós fomentamos uma lei bem bacana, que é essa que vai ser votada hoje. Com essa lei, gente, criada pela gestão PSDB em 2003, que visava ali privilegiar poucos em detrimento à população municipal, ela prejudicou a economia local. E o que a gente visa hoje é abrir o comércio da cidade, abrir a cidade a novos investidores, sejam eles riopardenses, que é a nossa, esperamos que seja, mas se for de fora também que venha. O importante é gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia e principalmente abaixar os preços de combustível que estão aí. Tá joia? Peço a todos o voto nessa lei, que a gente mude isso, vire essa página e fomente a economia local. Continua em discussão PL número 11. Com a palavra o vereador Rubinho Pinheiro. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereadores, vereadora Lúcia, internautas, servidores da nossa casa. Eu queria parabenizar, tá, esse projeto de lei, a iniciativa, eu acho que foi muito interessante. E óbvio, aí vocês tendo também a associação, né, dos engenheiros. Realmente foi um trabalho muito minucioso, muito interessante. A gente teve um debate também bacana, onde a gente conseguiu aí criar aí uma emenda que contemplasse ali uma situação específica, mas realmente isso vem a coroar o trabalho que foi feito por essa Câmara, né? Ao longo desses 4 anos nós lutamos muito mesmo, né? Fizemos inclusive 2 representações para o Ministério Público, uma até no início foi aceita, né, Rafa? Depois acabou sendo arquivada, infelizmente, mas é isso. Eu acho que essa é a forma da gente mostrar aí para a população que nós tentamos de todas as formas e agora a gente está coroando os cidadãos riopardenses com essa legislação que com certeza vai abrir muito o nosso comércio, vai atrair mais postos de gasolina, mais expansão de renda do nosso município, mais empregos, enfim, é uma lei muito benéfica e eu tenho certeza que ela vai ser aí votada por todos os vereadores por unanimidade, porque realmente essa Câmara trabalhou muito nessa questão. Então, parabéns mais uma vez e também, com certeza, vou ser favorável à lei, ao projeto. Projeto de lei número 11 continua em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossiá. Senhor presidente, só também cumprimentar o vereador Pedro, o pessoal da Associação dos Engenheiros, que trabalhou bastante. O projeto chegou a dar entrada, né, via executivo e misteriosamente foi retirado de pauta, né? E aí o Pedro, também com auxílio do Dr. Jader, fizeram consultas aí da possibilidade
da Câmara apresentar, viram que é possível e está aí o projeto. O único comentário que eu gostaria de fazer com relação ao projeto porque o Pedro disse que, teoricamente, essa lei 2675, quando foi apresentada, era muito com a preocupação de segurança do entorno dos postos de combustível, né? E aí só reforçar que nós tivemos aqui a presença do Barella, que foi secretário de obras e tal, que comentou sobre, independente dessa distância, do cumprimento das normas de segurança da ABNT, que precisam ser rigorosamente seguidas, né? Então a questão não está na distância, no distanciamento de 300 metros, ou de 200 metros, ou 150 metros de um local para o outro, mas sim do rigoroso cumprimento da utilização dos tanques corretos, das bombas inspecionadas de tempos em tempos, né? E que isso seguirá do mesmo jeito, né? Então, essa preocupação com relação à segurança, se alguém fizer esse alerta, né? Ou o prefeito, eventualmente, quando for sancionar ou vetar a lei, ele está superado pelo cumprimento das normas técnicas que, inclusive, estão no projeto, né? Então, dizer que isso é muito tranquilo e reafirmar, né? Em outros lugares, essa distância é ainda menor, porque a gente tem aí, né, hipermercados que tem um posto de combustível junto, né? Tem Carrefour que tem um posto de combustível junto, né? Hotel que tem na frente um posto de combustível e por aí vai, shopping center com combustível. Então, essa não é a preocupação principal. A preocupação com segurança não é a distância, mas sim o rigoroso cumprimento das normas técnicas de segurança com relação aos tanques de combustível, as bombas distribuidoras e a manutenção preventiva disso tudo e a substituição desse equipamento de tempos em tempos que costumeiramente a gente tem visto acontecer, né? Inclusive o posto Centro-Rio acho que recentemente trocou, né? Tem que trocar os tanques inteiros de combustível e por aí vai. Então a questão da segurança, que é uma preocupação de todos nós, está contemplada no projeto, está contemplada nas normas técnicas da ABNT, então que deixa a gente muito tranquilo. É isso, senhor presidente. Projeto de lei número 11 continua em discussão. Então vamos colocar o projeto de lei número 11 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Projeto de lei número 11 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 59 do Poder Executivo Municipal de 24 de março de 2020, que dispõe sobre regulamentação de autorização de acesso controlado ao tráfego de pedestre e de veículos em loteamentos de acesso controlado. Projeto de lei número 59 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossiano. Bom, senhor presidente, esse projeto de lei aqui nós tivemos a audiência pública, tivemos sugestão de vários moradores, né, de loteamentos de acesso controlado, e na tarde de hoje deu entrada a emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto 59, e aí eu queria pedir o adiamento dele por 15 dias, por 2 sessões, para que todo mundo leia a emenda com calma, a gente faça a discussão, verificar se está tudo em ordem e eventualmente a gente apresente também novas alterações, né, que eu acho que é um projeto bastante polêmico para a gente ter tranquilidade para votar a emenda, tá? Eu produzi ela hoje de manhã e acho que seria legal todo mundo dar uma conferida, ver se está tudo ok e a gente poder avançar, tá? 15 dias. 2 sessões. 20 de outubro. 20 de outubro. Então vou colocar o pedido de adiamento por 2 sessões para o dia 20 de outubro. Pedido de adiamento do vereador Rafael Cossian em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de adiamento permaneçam sentados. Portanto, adiamento solicitado pelo vereador Rafael Cossian foi aprovado por todos os vereadores. O projeto volta a tramitar na casa no dia 20 de outubro. Projeto de lei número 94 do Poder Executivo Municipal de 19 de maio de 2020, que reestrutura a Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo, da Conderp, e dá outras providências.
Projeto de lei número 94 está em discussão. Pois não, vereador Branco. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Lúcia, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto para o dia 20/10. Perfeitamente, então por 2 semanas, não é, vereador Branco? Positivo. Tá certo, então vou colocar o seu pedido de adiamento em discussão. O senhor pode se sentar, por favor? Discussão, continua, vereador Pedro Jean Tomás. Eu acho muito pertinente o pedido de vista, haja vistas, né? E é bom deixar claro até para quem nos acompanha aí, inclusive o pessoal da Conderp, né? Para que acompanhe e saiba que o que acontece deu entrada, ou está dando entrada numa emenda a esse projeto para fazer algumas modificações, algumas melhorias. Então não há como a gente votar hoje sem ter estudado corretamente a emenda. Então a emenda está dando entrada hoje na Câmara, hoje, dia 6 de outubro. Então não há como a gente votar hoje o projeto de lei, sem ao menos poder analisar a emenda com calma para votar o projeto adequadamente. Então eu sou completamente a favor do pedido de adiamento que o Branco pediu. Eu acho que também não é muito tempo, é coisa de 15 dias, é só para a gente conseguir analisar a emenda mesmo. Continua em discussão, projeto de lei número 94, vereador Rafael Cossiano. Só um outro comentário, senhor presidente. No projeto de lei não veio o impacto financeiro orçamentário que tem que acompanhar. E aí eu pedi para a Lu também fazer um ofício para a Conderp enviar para a gente nesse meio. Conderp não, prefeitura, né, que é quem encaminhou o projeto de lei. Mesmo que seja nulo, tem que constar, né? Então, como não tem, o adiamento é importante para anexar essa resposta da prefeitura. Continua em discussão. Portanto, eu vou colocar o pedido de adiamento do vereador Branco para o dia 20 de outubro do projeto de lei número 94 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Portanto, o pedido de adiamento para 20 de outubro, a pedido do vereador Branco, foi aprovado por unanimidade. O projeto volta a tramitar no dia 20 de outubro. Projeto de lei número 108 do Poder Executivo Municipal de 10 de junho de 2020, que dispõe sua autorização para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo criar e gerir programa denominado Polo Regional de Desenvolvimento e Empreendedorismo de São José do Rio Pardo. Projeto de lei número 108 está em discussão. Com a palavra o vereador Branco, Maurílio Marques Branco. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Lúcia, funcionário da casa, internautas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento deste projeto para o dia 3/11. Perfeitamente. Alguém mais? O projeto continua em discussão. Então, estou colocando o pedido de adiamento do referido projeto de lei número 108 para 4 semanas, né? Para o dia 3 de novembro. Pedido de adiamento do vereador Branco está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Então, a tramitação do projeto de lei número 108 foi adiada para o dia 3 de novembro, com o aval de todos os vereadores. Projeto de lei número 158 do Poder Executivo Municipal de 18 de setembro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município, destinado à distribuição de kits de alimentação para os alunos da rede municipal de educação nos meses de outubro a dezembro de 2020. Projeto de lei número 158 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 158 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Primeira discussão foi semana passada. Projeto de lei número 149 do Poder Executivo Municipal de
de 18 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por anulação e dotação para desapropriações que serão necessárias na execução da obra da avenida de acesso de contorno da Nestlé. Projeto de lei número 149 está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, Pois não. só queria colocar uma situação para os colegas aqui entenderem, e depois vou pedir, conversei com o Rubinho antes da sessão, e depois pedi o adiamento dessa discussão também, para todo mundo entender os procedimentos que a gente tem adotado. Esse projeto aí é sobre desapropriação para que se faça a avenida da Nestlé. O valor dele é na casa de R$58 mil aproximadamente. Há umas 2 semanas a gente pediu para que a prefeitura enviasse para nós a cópia das avaliações, né, que foram feitas para chegar nesse valor. A prefeitura mandou 3 avaliações feitas por corretores de imóveis, um na casa de 55 mil, um na casa de 58 mil, um na casa de 60 mil aproximadamente. A média dava R$58 mil. Nós fizemos outras perguntas também sobre se a desapropriação já tinha sido feita, né, pedimos cópia do decreto e tal. A prefeitura mandou tudo. Eu encaminhei para o nosso setor jurídico, o Dr. Jader fez a avaliação, disse que está tudo em ordem, né, está tudo ok, está seguindo o decreto federal que fala sobre desapropriações, né. E na tarde de ontem nós recebemos foi protocolado aqui na casa um ofício feito por um dos proprietários trazendo 2 avaliações de imóvel completamente discrepantes daquilo que a prefeitura fez, mas assim, muito discrepantes, né? E isso chamou nossa atenção. Colocou o recibo que ele pagou pelas avaliações, são corretores cadastrados no Conselho Regional, enfim, parece que ele seguiu todo o trâmite também. Então eu queria só pedir o adiamento por 15 dias pelo seguinte: uma informação que eu acho que é importante para nós e que não consta até então, porque a gente também não perguntou, é para a prefeitura explicar como que ela chegou naqueles 3 avaliadores. Se houve uma licitação, se houve um convite direto, se houve pagamento para os 3, né? Eu acho que são informações importantes para a gente constar no nosso relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Então eu queria pedir o adiamento por 2 sessões, pro dia 20 também, que aí nesse meio tempo o pessoal da secretaria prepara esse ofício, a gente manda para a prefeitura, eles nos respondem e a gente finaliza o relatório para poder votar com mais tranquilidade. Tá? Então nos assustou a discrepância de avaliação feita por corretores credenciados, todos são credenciados ao Conselho Regional. É isso. Continua em discussão. Portanto, eu vou colocar o pedido de adiamento solicitado pelo vereador Rafael Cossian do referido projeto de lei número 149, em votação. Então, o projeto, se ele for aprovado o pedido de adiamento, voltará a tramitar no dia 20 de outubro. O pedido de adiamento está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 149 teve o pedido de adiamento aceito, voltará a tramitar no dia 20 de outubro. Antes do expediente livre, eu gostaria de solicitar aos vereadores que, após o hino nacional, nós teremos o hino nacional, por ser a primeira sessão ordinária do mês de outubro, que permaneçam por alguns instantes aqui na casa, porque logo após esta sessão nós teremos uma reunião importante sobre as chamadas emendas impositivas para 2021, mas que deverá tramitar e ser aprovada agora neste ano de 2020. Então, após o hino nacional, os vereadores, por favor,
10, 15 minutinhos a mais para que possamos tratar deste assunto, tá bom? Está aberto o expediente livre. Com a palavra o vereador Rafael Cossian. Senhor presidente, queria citar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes com relação à nossa atuação. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de todos os colegas, hoje deu entrada a lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária anual 2021, que é o que nós vamos discutir as emendas impositivas e vamos discutir algumas alterações. O que eu queria chamar muita atenção é que a prefeitura, por lei municipal e lei federal, obrigatoriamente ela tem que fazer audiência pública. A gente sabe da dificuldade nesse momento por causa de pandemia, mas a gente sabe que ao longo desses 4 anos, essa administração nunca foi muito simpática às audiências públicas. Era marcado só para cumprir tabela. E eu queria chamar a atenção dos colegas, porque no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, estava dizendo que eles estariam recebendo as contribuições por meio do site esse ano por causa da pandemia. Não ia ter encontro presencial, as pessoas poderiam mandar pelo site. E foi divulgado que essas sugestões poderiam ser encaminhadas até o dia 30 de setembro. Inclusive no Diário Oficial, que foi publicado no dia 30 de setembro, bem de manhãzinha, perto das 7h30 da manhã, não sai o horário, mas é mais ou menos esse horário que é publicado. Na última página sai o anúncio lá: cidadão riopardense, participe, mande suas sugestões, contribua com o orçamento municipal, e por aí vai. Mas eu queria chamar a atenção de todos que esse projeto foi protocolado na secretaria dessa casa no dia 30, às 10h30 da manhã. Ou seja, você faz uma propaganda para as pessoas participarem e mandarem sugestões, mas o projeto já estava pronto e protocolado às 10h34 da manhã aqui nessa casa. Ou seja, é muito claro para mim que não é para as pessoas participarem, ou se participarem, aquilo não vai adiantar de nada. Então eu fico bastante triste, mas nós temos uma prova documental de que, olha, a participação popular no orçamento via prefeitura não adianta de nada. Porque eu estou fazendo propaganda para as pessoas até o dia 30 trazerem as sugestões, mas o projeto foi protocolado 10h34. Ou seja, antes disso aí o prefeito já assinou, antes disso o departamento jurídico já finalizou a discussão, já deixou o projeto pronto, ou seja, com certeza isso aqui estava pronto pelo menos na véspera. Pelo menos na véspera. Então, infelizmente, fica assim. O que eu queria dizer, senhor presidente, para a gente compensar, é o que nós sempre tentamos fazer, de ouvir as entidades, ouvir a população, abrir uma consulta no nosso site, sabemos das dificuldades da pandemia, mas minimamente tentar ouvir a população, ouvir as entidades e fazer os remanejamentos que a gente achar que é prudente de se fazer. Porque essa peça é uma peça muito importante. E tendo em vista também a questão da eleição, eu sugiro que após o dia 15 de novembro, onde nós teremos eleitos aí o novo prefeito e os 13 novos vereadores, que a gente também convide essas 15 pessoas, prefeito, vice e os 13 vereadores, para que olhem esse orçamento, que eles que vão tocar isso no ano que vem. Então que a gente tenha essa sensibilidade. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, e aproveitar que eu falei que teremos novos prefeitos e novos vereadores para 2021, é uma coisa que eu sempre tentei tratar ao longo desse mandato e que eu me surpreendi mais uma vez de uma forma negativa, mas que eu acho que sempre há tempo de correr atrás e tentar melhorar. Já faz tempo que vocês me ouvem falar sobre uma lei estadual, que é a Lei 7.466, de 1962, quase 60 anos atrás. Essa lei foi um projeto do deputado Eduardo Vicente Nasser, que criou no estado de São Paulo
a Faculdade de Farmácia e Odontologia em São José do Rio Pardo. Então nós tínhamos a lei em vigência. Essa lei foi revogada em 2006, portanto 44 anos depois, e ela foi revogada porque ela não entrou em vigor, né? Ela não foi executada, vamos dizer assim. Então existia a lei, né? A faculdade existia no papel, mas nunca um prefeito, um deputado ou qualquer pessoa foi lá cutucar o governador para dizer assim, ó, precisa de dinheiro para implantar a Faculdade de Farmácia e Odonto de São José do Rio Pardo. Certamente nós teríamos aqui na cidade um campus da USP, Unesp e Unicamp, que são as 3 universidades estaduais paulistas, né? E fazendo uma pesquisa sobre isso, porque eu acho que isso não tem que ficar quieto, eu acho que o próximo prefeito, os próximos vereadores têm que cutucar o governador para se compensar essa perda de alguma forma, e com todo o respeito que eu tenho à Univesp, a Univesp não é uma compensação a esse tipo, porque um campus universitário possui cursos presenciais, possui cursos de pós-graduação e alavancam o desenvolvimento da cidade. A Univesp ela é muito voltada ao ensino e não à pesquisa e extensão como as USP, Unesp e Unicamp é. Então nós precisamos dessa compensação. No mínimo, uma FATEC tem que ser instalada no município. No mínimo. Mas eu acredito que deveria ser um campus da USP, Unesp e Unicamp, partindo desses 2 cursos, farmácia e odonto, que são da área da saúde e que naturalmente vão se expandir para outras áreas, né, outros cursos como enfermagem, medicina, tem um polo de saúde no município. Isso é muito importante. Mas fazendo a pesquisa, senhor presidente, eu achei uma outra lei, a Lei 7.603, de 1962 também, de autoria da deputada Maria Conceição Neves Santa Maria. Essa lei criava, lá em 1962, a Escola Técnica Industrial de São José do Rio Pardo. E essa lei também foi revogada em 2006. Ou seja, hoje nós temos um prédio da ETEC aqui, que as escolas técnicas industriais acabaram virando ETEC. Mas na minha época de ensino fundamental, estudei no Cândido Rodrigues, o sonho de vários dos nossos colegas era estudar ou em Casa Branca, na Eletrô, ou na Industrial em Mococa, que eram escolas técnicas industriais. O contrário, desculpa, Eletrô, Mococa, Industrial, Casa Branca. Era o sonho de todo mundo, passar no vestibulinho e estudar lá. E eu tive vários colegas que foram estudar e saíram de lá empregados e foram embora, né? Veja, essa lei também foi revogada em 2006, junto com várias outras leis estaduais que existiam, mas não entraram em vigor. Ou seja, faltou ao longo do tempo um prefeito, um deputado, alguém que de fato fosse lá no gabinete do governador dizendo, olha, a lei está aqui, precisa implementar, precisa de dinheiro, né, para colocar isso em funcionamento. E nos reitores da USP, Unesp, Unicamp, ó, estamos num campus lá, ó, olha a lei aqui. Só que isso passou. Hoje nós temos uma ETEC em São José do Rio Pardo, que tem características parecidas, mas que tem cursos diferentes, né? Então, de certa forma, nesse aspecto nós fomos contemplados, mas sob o ponto de vista do ensino superior gratuito e de qualidade, nós não fomos até hoje. Então eu chamo a atenção porque a gente precisa sim cobrar isso. Isso é uma dívida histórica com a nossa população, né? Quantos e quantas riopardenses saíram daqui para estudar porque não tinha oportunidade de se estudar aqui? Quantos e quantos empregos não foram gerados porque não tinha mão de obra qualificada nessas áreas aqui, né? Quantas e quantas indústrias deixaram de vir para cá porque não tinham mão de obra qualificada para se instalar no município? Isso também é um requisito, né? Uma indústria farmacêutica procura um polo farmacêutico, né? Ou seja, pessoas qualificadas que consigam trabalhar naquele lugar, né? Uma indústria automobilística procura um polo com gente formada. Que não adianta você ter um terreno, ter água, ter isenção de imposto, se você não tem gente qualificada para trabalhar, e nenhum curso que vai te formar isso. Sai caro formar essas pessoas. Então isso é uma dívida histórica com o nosso município, que eu acho que, independente de quem ganhar essa eleição, tem que cobrar. Tem que cobrar. Nós tentamos ao longo do mandato aí provocar, mas
sem sucesso nenhum, mas eu acho que isso não pode parar, isso tem que ir adiante, tá bom? E o último ponto que eu gostaria de tocar aqui, até vi que outros colegas foram provocados essa semana, é com relação ao horário de atendimento de farmácias no município, em especial plantões de farmácia, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, até vi que algumas pessoas se mobilizaram. O Rubinho eu sei que foi marcado, acho que o Pedro também, não sei se mais alguns colegas foram marcados, mas nós identificamos que existe uma lei federal que diz que farmácias e drogarias obrigatoriamente tem que ter uma regulamentação, né, ou no Distrito Federal, nos estados e nos municípios, instituindo um rodízio de funcionamento. E isso é muito importante, porque o relato da pessoa foi: olha, eu preciso de um remédio em caráter emergencial, não tem na rede pública e a rede privada está toda fechada. Tem que esperar a manhã seguinte para poder ter acesso a esse medicamento. Então eu fiz um requerimento questionando a prefeitura sobre isso, se esse rodízio está sendo feito, se alguém coordena isso, se alguém não coordena. Eu sei que para muita farmácia é difícil ter um plantão, é complicado, mas está na lei federal. Tem que cumprir, tem que cumprir. E se o rodízio for bem feito, com a quantidade de farmácias que nós temos no município, talvez não tenha que fazer um plantão por mês, né? Talvez a gente tenha 30 farmácias no município. Então dá para fazer, não fica tão pesado, não fica tão caro, né? Pela lei federal a farmácia pode ficar fechada e a pessoa tocar lá para abrir, né? Mas o plantão tem que ser divulgado para atender as pessoas. E o outro questionamento que eu fiz também é sobre a farmácia municipal, né? Porque muita gente precisa do acesso ao medicamento, né? E a gente sabe que no sistema público, até onde nós sabemos, fecha na sexta-feira, vai reabrir na segunda. Então é mais complicado ainda. Em alguns casos, o próprio pronto-socorro fornece o medicamento, mas em muitos dos casos não. Então nós questionamos isso também, porque é um ponto que não me afeta diretamente, mas afetou munícipes que nos cobraram. E o nosso papel é repassar essa cobrança aí e ter respostas sobre o tema, seja na rede particular, como diz a legislação, seja na rede municipal, para atender o cidadão riopardense. É isso, senhor presidente. Uma parte... essa questão da farmácia na rede municipal, atendendo aos finais de semana feriados prolongados, isso já foi bem debatido aqui nessa casa há um tempo atrás. Me recordo bem aqui em 2018, uma presença aqui da então secretária de Saúde, Márcia Biegas, na qual ela se comprometeu aqui, a gente tem gravações disso, de que já estava, vamos lá, só organizando, a farmácia municipal funcionava aos finais de semana ali no pronto-socorro, atendia em caráter de urgência os pacientes que ali procurassem medicamentos. Ela foi fechada por essa gestão, né, Hernani e grupo todo político dele aí. Foi fechada por essa gestão e logo no início do mandato do Hernani, em 2018, a gente cobrou a secretária de Saúde aqui na Câmara e ela se comprometeu ela alegou que o fechamento se deve por questões de vigilância sanitária, que estava cobrando, e que ela estava procurando um jeito de regularizar para que até o final do ano estivesse funcionando a farmácia aí aos finais de semana ou feriados prolongados. Já se passaram 2 anos, o assunto morreu, esqueceu, mas a população não esquece. A população, quando precisa de um feriado, um fim de semana prolongado, essa sofre. Vamos ver um feriado aí pela frente, semana que vem, né? E aí vamos ver como é que vai ficar, mais uma vez. Continua aberto o expediente livre. Estou encerrando o expediente livre, desta forma encerrando a 29ª sessão ordinária de vereadores desta terça-feira, 6 de outubro de 2020. Em pé, vamos à execução do hino nacional brasileiro, por ser a primeira sessão ordinária deste mês de outubro.
nossa reuniãozinha agora, tá?